estamos há 4 gerações aqui nessa fazenda, né? Embora ela fosse uma fazenda que fosse um posto da minha avó, uma área destacada que tinha um galpão com paredes de pedra e cobertura de capim. E quando na década de 50, quando meu pai casou, ele terminou a construção. E sempre uma família de tradição de pecuária, né? De gente do Uruguai, essas terras estão no Uruguai, que na fronteira era muito comum ter a binacionalidade, ou seja, dois chamados de doble chapa, né? Que até hoje nós somos, né? Pai uruguaio e mãe brasileira. E aí a gente deu essa continuidade, ou seja, de gente do campo, meu pai mais agricultor, a minha mãe mais pecuarista, de família de... E a gente deu continuidade, assim, sempre gostou, acabei estudando agronomia, por ter gostado sempre muito do campo, de ter vivido aqui. Ao mesmo tempo prazeroso, tem um lado também difícil das conjunturas, dos momentos, né? Tanto econômico, conjuntural, como também os momentos de climático, essas coisas, da diversidade, mas eu digo que o saldo é positivo, assim, ou seja, até hoje a gente teve mais prazer, mais realizações do que frustrações, né? Então, que a vida do campo, para quem gosta, né? De repente, você confunde trabalho com lazer, prazer com obrigações, né? Então, eu fico muito satisfeito de dar continuidade a isso e passar para a 5ª geração, que é dos meus filhos, e a 6ª seria dos meus netos, né? A nossa decisão da pecuária, de utilizar a pecuária dentro da propriedade, é uma forma também de buscar a nossa tradição familiar, claro, mas também depois de tantos estudos sobre o bioma pampa, de entender que ele é conservado através da pecuária extensiva. Por exemplo, essa propriedade toda aqui não é nossa, a gente é um guardião temporário, então a gente não pode fazer mudanças definitivas nesse lugar, porque esse lugar não é só para nós, né? E o bioma pampa é o menor bioma do Brasil, é uma floresta rasteira que as pessoas acham que a gente desmatou essa floresta rasteira para colocar pasto, mas a nossa floresta ela tem até 50 centímetros. Ela é assim desde sempre, por causa da incidência dos ventos, por causa do frio, faz com que as nossas árvores mais frondosas tenham 30 metros. Né? A gente não tem não é um bioma frondoso, é um bioma rasteiro. Né? E quando a gente tem uma atividade econômica que apoia que essa conservação aconteça, é muito gratificante para a gente, que é a nossa forma de fazer negócio é através de uma pecuária extensiva que ajuda a conservar esse bioma. Então, muita gente fora do Rio Grande do Sul muitas vezes nos perguntam o que a gente planta de pasto, né? Ou como é que a gente faz para suplementar a alimentação dos animais, e a gente fala que a gente é beneficiado por estar num lugar muito especial. Então é a terra da grama, né, do pasto. Então é invejado no mundo inteiro, mas só que só a gente não enxerga que a gente tem que capitalizar isso. É muito legal ver iniciativas como a Fazenda Fomento, que é uma fazenda que incentiva exatamente esse tema, como a gente levantou esse tema lá em 2018, quando a gente começou a comercialização de carne de cordeiro, que a nossa preservação do nosso meio ambiente aqui, ela passa por essa pecuária extensiva. Né? Então, a nossa relação com o bioma, ela é, além de ser uma tarefa de responsabilidade sobre esse lugar, uma tarefa cultural, porque o Pampa representa um pouco a
a nossa forma de viver, né? Na verdade é assim, nós nessa busca de alternativas para manter essa sede que nós tivemos ao longo de todo esse período, casado com a Tereza durante 45 anos, a gente procurou alternativas. Eu herdei a sede e a sede demandava custos de manutenção, né? Uma sede que é cara, para tu fazer a preservação do patrimônio esse arquitetônico, tu precisa um pouco de renda, né? E a renda não era fácil, uma área reduzida em relação aos meus irmãos, porque eu fiquei com a sede, eu tive que sempre procurar alternativas. Uma das alternativas foi o turismo rural. No turismo rural apareceu muito a questão das ovelhas, da carne de ovelha, da gastronomia ligada à ovinocultura. Então ela foi uma coisa que nos norteou e nós sempre, né, achamos que aquilo era importante, o pessoal voltava, destacava, né, nós priorizava isso, né, acabava sendo o principal atrativo da época que nós fizemos turismo durante 21 anos, foi de 95 a 2016. Então nesse período começou a acontecer os festivais de enogastronomia aqui na cidade e a gente sempre com aquela ideia de difundir a gastronomia típica. A nossa carne ovina apareceu muito forte, uma pesquisa que a gente já fazia com os turistas, né? E eu tinha um rebanho reduzido, mais para consumo, eu era um criador de ovelhas, hoje eu me considero um ovinocultor, que é um estágio mais avançado de tecnologia, de cuidado, né? Então eu sou um descendente de bascos descendente, né? A família Ibargoji, né? Então meus antepassados lá da França, lá no caso do sul da França, norte da Espanha, né? A gente acabou tendo toda uma tradição, uma história, né? A gente usa a boina, a gente gosta desse tipo de criação, então eu acho que isso tem muito do DNA da gente, né? Já desde o passado. E essa carne de ovelha apareceu muito forte. Montamos uma empresa, né? Já em 2014. Essa empresa vem crescendo assim, não pretendemos que cresça muito, que é estabilizar, que é a produção dos próprios cordeiros, dos próprios animais, do borrego, da nossa produção para comercialização, né? Onde nosso público-alvo principal eram os restaurantes, né? Então ficava muito satisfeito no momento que os restaurantes começaram a entender a nossa proposta. Nós tínhamos um trabalho muito ligado aos chefes, né? Para a gente poder ter uma interlocução muito próxima. E isso aí nos facilitou as coisas, né? O Bernardo, meu filho do meio, estava fazendo essa distribuição, sempre gostou disso. A monografia de conclusão do curso dele era em cima dessa proposta, então nós fomos de atrás, né, chamado de sonho, né, que eu não gosto muito da palavra sonho, eu digo que é um desejo, que é um projeto, né, então a gente foi atrás e hoje está muito satisfeito, porque a gente está conseguindo crescer no sentido que o pessoal está entendendo a proposta, não em volumes, assim, a gente acaba sempre vendendo mais ou menos, né, mas o retorno de sentir as pessoas elogiando, as pessoas comprando, de repente sem aquela coisa de vislumbrar preço, de vislumbrar, você já tem um prazer de comer uma coisa sadia, uma coisa orgânica, uma coisa natural do animal que pasta, que é ruminante, que é criado no bioma dele, no bioma pampa, né? Estava passando lá pelo Vale dos Vinhedos, estava indo em direção a um outro restaurante. Me lembrei que ele tinha inaugurado, resolvi parar lá para conhecer, saber como é que era. Mandei uma mensagem pelo Instagram, eles me retornaram e daí a gente começou a conversar. E a primeira venda que eu fiz para o Enio, na realidade não foi uma venda, né? Eu fiz junto com ele um workshop falando sobre a origem dos alimentos. Um dia de verão, ele construindo ainda a clientela dele e apresentando para pessoas ali da região, que ele conhecia bastante gente por trabalho com consultoria gastronômica. E daí eu comecei a falar um pouco sobre a origem do pampa, a origem do bicho criado nessa região, o incentivo que tem a conservação desse bioma através da pecuária extensiva e acabou chamando bastante atenção. Então, o nosso encontro como fornecedor e cliente, ele
acabou sendo... ele não tinha no menu dele, não tinha cordeiro, e ele acabou se encontrando exatamente nesse momento quando a gente começou a ter um alinhamento de ideal, né? de objetivos de consumo muito parecidos. E foi a partir daí que a gente, desse workshop, que depois virou uma primeira venda, muito pequena ainda, né? E que foi evoluindo, e a gente confiando muito um no outro, né? E tendo uma lealdade que em relações comerciais muitas vezes isso daí é muito aleatório, né? E a gente foi confiando que a gente tinha se encontrado nos princípios e valia a pena a gente evoluir nesse sentido, né? A experiência na cozinha do Enio, né? No restaurante Guri, é bem o conceito que a gente fala muito da experiência, mas às vezes as pessoas meio que deturpam porque a experiência está ligada à emoção, né? Lá a emoção é um pouco diferente, é tu experimentar coisas que tu ter uma relação de confiança com o chefe e que ele te apresente outras formas daquilo que tu pode até ter já comido em outro lugar, mas só que ele te apresenta com muita verdade, muito gratificante sentir todo esse cuidado que tem, né, na apresentação da experiência lá dentro do Guri. Para mim foi surpreendente até.